Gennady Modestovich Mikasevich era um homem comum nascido em uma pequena vila de Solonik, Vissievsk, na Rússia, no ano de 1947. Quando adulto, serviu nas Forças Armadas, formou-se na faculdade, conseguiu um emprego em uma oficina de conserto de máquinas, casou-se e teve 2 filhos. Conhecido por todos como um homem trabalhador e decente, ele era um pai carinhoso, bom marido e não tinha vícios. Além disso, era um respeitado membro do Partido Comunista Russo, que costumava vigiar seus membros para que todos mantivessem uma conduta digna em meio à sociedade. O próprio Mikasevich era responsável por fazer rondas em bares locais em busca de algum membro do partido que estivesse passando da conta, e chegou a levar alguns para a cadeia por bebedeira e balbúrdia. Mas quem vigia os vigias? Por trás dessa fachada honesta e humanista se escondia um verdadeiro monstro, que só foi descoberto 15 anos depois, e segundo ele mesmo explicou mais tarde, sua onda de assassinatos começou depois que voltou de uma missão do exército e descobriu que sua namorada o havia deixado e se casado. Ele confessou ter tirado a vida de 38 pessoas, mas investigações futuras subiram este número para 55 vítimas. Na noite de 14 de maio de 1971, ele estava indo para Polotsk. Já era tarde e não conseguiu pegar um ônibus que o levasse onde seus pais moravam. Mikasevich relatou que estava se sentindo desanimado por causa do rompimento com sua namorada e havia comprado uma corda para se enforcar quando chegasse em casa. No entanto, ele conheceu uma jovem na estrada e simplesmente decidiu matá-la, descarregando sua raiva na pobre moça. Ele voltou a matar novamente em outubro de 1971 e estrangulou 2 outras mulheres em 1972, perto de sua cidade natal. Eis aqui um trecho do jornal da época. No dia 16 de maio de 1971, a 48 metros da estrada de terra que desviava da rodovia, próximo às macieiras plantadas naquele local, um cadáver foi encontrado. O corpo foi coberto com esterco e o rosto estava coberto com terra. Da estrada de terra até o local da descoberta do cadáver era possível ver um rastro no chão, indicando que a moça foi morta em outro lugar e arrastada. No local foram encontrados os sapatos da vítima e um broche, além de uma corrente quebrada em volta do pescoço. De acordo com a conclusão do exame do médico legista, a morte ocorreu por asfixia mecânica, devido à compressão do pescoço com as mãos. Foi percebido que isso foi feito apenas com uma mão, a direita. Várias escoriações na testa, bochechas e lábios levaram à conclusão de que a vítima foi esmurrada, além de vários ferimentos de defesa. Mikasevich se formou em uma escola técnica em 1973 e voltou para Solonik, começando a trabalhar em uma metalúrgica. Ele se casou em 1976. Nesse meio tempo, os assassinatos continuaram. Muitos de seus assassinatos aconteciam após estuprar as mulheres, que provavelmente o rejeitavam. Ele estrangulava suas vítimas com tanta força que muitos corpos foram encontrados com a traqueia dilacerada ou com os olhos fora da caixa craniana. No começo, Mikasevich atacava em locais isolados e depois passou a atrair suas vítimas para dentro de seu carro. Quando trabalhou em uma oficina mecânica, começou a usar os carros de seus clientes para cometer os crimes. Mikasevich não usava armas, mas improvisava bastante na hora de agredir as suas vítimas, usando não só as mãos, mas tudo o que encontrasse pelo caminho, como fios elétricos, tecidos e até mesmo as roupas íntimas de suas vítimas. Além de tudo, o seu modus operandi era um pouco diferente da maioria dos serial killers que matam por prazer. Mikasevich costumava roubar os pertences de suas vítimas, mas não era para guardá-los como troféus. Ele dava à esposa de presente, ou mesmo vendia para conseguir dinheiro. Como dito, Mikasevich era um bom pai de família. Não bebia, tinha 2 filhos e era um trabalhador zeloso e competente, além de ser membro do Partido Comunista e voluntário para fazer vigílias noturnas em busca de bêbados e arruaceiros.
Com o passar dos anos, as mortes foram se acumulando, mas a princípio a polícia não fez nenhuma ligação entre os crimes, pois as vítimas só tinham duas coisas em comum. Eram mulheres e foram mortas próximas a rodovias. Mas as idades mudavam, os locais dos assassinatos, a forma como eram mortas e as testemunhas sempre davam características que deixavam os investigadores confusos, como, por exemplo, o fato de carros de cores e modelos diferentes serem vistos. Algumas das mulheres eram prostitutas, mas a grande maioria não era. A investigação então começou a avançar na década de 80, quando o jovem investigador Nikolai Ignatovich defendeu firmemente a ideia de que todos os assassinatos de mulheres perto de rodovias da região foram cometidos por uma única pessoa, um serial killer, e não assassinos separados como acreditavam. Em 13 de agosto de 1984, Mikasevich matou 2 mulheres no mesmo dia. A polícia finalmente notou que o assassino em série, apesar de ter sido visto em vários carros diferentes, costumava usar um Zaporozhek vermelho com mais frequência. Quando eles começaram a verificar todas as pessoas da cidade que possuíam tal carro, Mikasevich foi visitado pela polícia em seu trabalho. Como era muito conhecido e tinha uma reputação invejável, os investigadores apenas fizeram algumas perguntas e foram embora. Mas isso serviu para que ele ficasse atento, pois sabia que agora alguém estava atrás dele. Isso também permitiu que ele ficasse por dentro dos passos tomados pelos investigadores, pois como fazia as tais vigílias para o Partido Comunista, os policiais passavam algumas informações sobre o caso em primeira mão. Nesta situação, alguns assassinos em série, que em sua maioria esmagadora são covardes, teriam dado um tempo nos seus crimes, mas parece que a fome de Mikasevich aumentou, pois o ano de 1985 foi um dos mais turbulentos. Ele matou 12 mulheres em apenas 10 meses. Como você pode ver, o número de vítimas aumentava a cada ano. Mikasevich deixou cerca de 12 de cadáveres não muito longe da estrada nas rotas de Vitebsk, Lepel e Polotsk. Essas 3 cidades formam um triângulo na região de Vitebsk. Por fim, Mikasevich cometeu um erro fatal. Para atrapalhar a investigação, ele enviou uma carta anônima ao jornal local em nome de uma organização clandestina imaginária chamada Patriotas de Vitebsk, supostamente convocando seus companheiros militares para intensificar sua luta para matar comunistas e mulheres da vida. Certa vez, ele deixou cair uma dessas notas manuscritas ao lado de sua nova vítima, assinada em nome dos Patriotas de Vitebsk. Os investigadores começaram a averiguar as caligrafias dos residentes do sexo masculino na cidade, e depois de verificarem inacreditáveis 556 mil amostras, os especialistas detectaram que a caligrafia de Gennady Modestovich Mikasevich tinha uma semelhança notável com a caligrafia nas notas do assassino. Uma investigação mais aprofundada revelou outras evidências e não restava dúvidas de que Mikasevich era o assassino. Ele foi finalmente preso em 9 de dezembro de 1985, aos 38 anos de idade. Primeiramente, negou as acusações, mas a polícia russa, em toda sua história, sempre foi muito boa em fazer as pessoas confessarem. Após 2 dias, ele finalmente assinou a sua confissão, levando os investigadores ao lugar onde ele havia escondido alguns dos pertences de suas vítimas, um poço numa área rural. O homem foi levado a um julgamento em 1986 e condenado à morte por fuzilamento em 25 de setembro de 1987. Gennady Mikasevich é considerado um dos primeiros serial killers do tipo clássico da Rússia, e este caso se tornou famoso na Rússia não só pela crueldade dos crimes, mas pela incompetência da polícia e corrupção das agências de aplicação da lei. Antes de prendê-lo, 14 já haviam sido condenados pelos crimes de Mikasevich. Os suspeitos muitas vezes foram forçados a confessar por meio de tortura, e alguns deles foram condenados à morte e executados pelos crimes que não cometeram. Vários funcionários foram demitidos de seus cargos e um promotor foi processado por abuso de poder. E então, quem vigia os vigias? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.